Muito bem, boa noite, a paz de Cristo para todos. Estamos começando mais uma aula. Carol, dá uma confere aí para ver se está tudo certo. Foi eu que cliquei aqui. Tudo bem? Então, gente, antes de nós entrarmos no capítulo 4, eu gostaria de apenas nós relermos esse último slide que nós vimos na semana passada, na aula passada, porque eu acho de muita valia para a gente analisar novamente. Em todos esses países houve perseguição aos reformadores e aos novos protestantes. Vimos o início do protestantismo. A perseguição se intensificou ainda mais com a chamada Contra-Reforma, que é o capítulo 5, que estaremos abordando de uma forma melhor, promovida pelo catolicismo, ou seja, teve o protestantismo, né? A partir de Martim Lutero, protestando, não concordando com algumas questões que havia na igreja até então. Então ele vai protestar, ele vai escrever as 95 teses, estaremos vendo algumas daqui a pouquinho, né? E também houve a Contra-Reforma. Na verdade, foi cerca de 100 anos os reis que aí permaneceram católicos contra os reis que assumiram o protestantismo. Então esses reis lutaram, guerrearam muito. Poderíamos dizer que podemos afirmar que houve muitas mortes por conta dessas guerras. Então, a perseguição se intensificou ainda mais com a chamada Contra-Reforma, promovida pelo catolicismo, como método de represália. O movimento da Reforma foi seguido de 100 anos de guerras religiosas dos reis católicos contra os protestantes, mas a Reforma prosperou e as igrejas protestantes foram fundadas em todas as partes do mundo. Hoje, graças a Deus, uma grande parcela da população ocidental é protestante. E aí, eu quero fazer com que a gente venha refletir um pouquinho aqui. Uma grande parcela hoje é protestante. É protestante porque não é mais da igreja católica. Mas podemos perceber que esse protestantismo ele não está mais tão atuante, tanto fervor como havia inicialmente. Por que a gente pode dizer isso? Porque não vemos hoje algumas das nossas igrejas protestando, lutando contra aquilo que até então, lá no catolicismo, era um equívoco, um erro, que Martim Lutero vinha lutando contra. Hoje, muitos de nós não somos mais protestantes, até porque, nós vamos ver isso em outras matérias, até porque as igrejas, elas vieram, de certa forma, se desenvolvendo, de certa forma, uma nascendo muitas nascendo do protestantismo, como a igreja anglicana, mas depois há movimentos que vão surgindo, e aí os ideais do protestantismo não são tão mais veementes. Nós vamos ver, por exemplo, vai nascer ao longo dos anos, não agora, não nesse momento aqui, mas vai nascer as igrejas pentecostais, isso muito mais para frente, as igrejas pentecostais, né? As igrejas neopentecostais, né? Então, eles não dão mais aquela ênfase, nem todos agora dão tanta ênfase nos ideais desse protestantismo aqui iniciante. Fala, Cristiano, fala com a gente. Até porque não dão mais tanto tanta ênfase, porque esse protestantismo que essa igreja agora deveria lutar não está mais vinculado à igreja católica. Então, por exemplo, as nossas igrejas hoje, pentecostais e neopentecostais, eles não têm que brigar com a igreja católica. A gente deveria protestar realmente contra algumas coisas. Mas qual seria a origem que nós teríamos que protestar hoje? Porque a origem do protestantismo era protestar contra aqueles dogmas que a igreja católica seguia. Isso mesmo, Cristiano. Muito bem observado. Só que um dos pensamentos do protestantismo iniciante
era igreja reformada, sempre se reformando. Logo, o que deveria permanecer é que, se houvesse, no decorrer dos anos, alguma coisa que ela se distanciasse, só a Escritura, só a fé, e só Deus, só as Escrituras, só a fé e só Deus, se alguma coisa viesse distanciá-la ao longo, não importa o porquê, ela deveria se reformar. Se reformar não no sentido de trazer uma nova reforma para uma outra igreja, mas no sentido de se voltar novamente para as Escrituras. Dentro desse pensamento, esse protestantismo deveria estar muito vivo. Que hoje, infelizmente, muitos de nós não protestamos, ao contrário, concordamos com práticas que na verdade não nasceram dentro do cristianismo. Hoje nós somos muito, enquanto igrejas, nós somos muito místicos no sentido de buscar alguma coisa além do natural, além da physis. Não é que necessariamente seja errado, mas acabamos nos distanciando tanto que às vezes damos mais valor. Olha que coisa interessante para a gente analisar enquanto acadêmico, ok? Enquanto acadêmico. Concordância são outras questões. Mas nos distanciamos, nos voltamos tanto para o transcendental, para aquilo que está além da física, daquilo que é físico, que nesse caminho, muitos de nós nos afastamos das Escrituras. E aí, olha que coisa que tem acontecido. Valorizamos muito mais as experiências do que aquilo que está escrito. Percebam. A ideia não é ir contra as experiências de cada um. E não tem problema. Na verdade, eu acredito que cada um deveria ter a sua experiência. Não temos problema nenhum com experiência. Poxa, alguém que foi, por exemplo, ao exemplo que nós mencionamos aqui de Savonarola, camarada que buscava a Deus, que orava e praticava o jejum, tal ponto de ter uma êxtase, de ter revelações e pregar um sermão com toda a veemência semelhante aos profetas do Antigo Testamento. Não temos problema nenhum com isso. Ok? O problema é querer que essas questões que deveriam ser muito particular de cada um, essa busca e essa transcendência que deveria ser muito particular de cada um, isso se tornar uma doutrina. Isso se equiparar com os escritos sagrados. E o pior, não apenas se comparar, isso em alguns segmentos religiosos está acima do que está escrito. Aí se torna um problema. Na verdade, as igrejas atuais, né, pastor? Então, o Wallace nem senhor. Então, Wallace, nos dias atuais, e não apenas nos dias atuais, aqui também, dentro do catolicismo, nesse momento aqui também está assim. Eles é que detinham o conhecimento, nós vamos ver mais adiante a exegese, eles que tinham a condição ou condições de dar uma interpretação fiel das Escrituras, as demais pessoas não tinham condições de interpretar as Escrituras, somente eles. Entende? É o que continua acontecendo. Logo, nesse sentido, Cristiano e irmão e queridos, não protestamos. Muitos de nós não protestamos mais. Até porque o que se diz hoje é que nós não podemos julgar. Não podemos julgar. Quem julga é Deus. A gente não pode julgar. Quem somos nós para julgar o irmão? Hoje muito pouco pode ser falado. Quantos desses homens aqui que nós estamos abordando aqui, trabalhando, aprendendo sobre eles, vamos logo mencionar alguns, Lutero, Karl Marx, agora eu falei, João Calvino e outros. Quantos desses
questionaram, começaram a ver os pressupostos daquilo que estava sendo dito e comparavam. Por que eles comparavam? Porque eles tinham conhecimento das Escrituras. A maioria deles eram versados, tanto no grego quanto no hebraico. E também no latim. Então eles comparavam aquilo que estava sendo ensinado, ok? Com os Escritos Sagrados. Quando comparavam, não batia. Só tem uma pequena diferença, né? Antigamente as Escrituras ela era aprisionada, né, para que o povo não pudesse ter acesso. Hoje em dia o povo tem acesso e, vamos dizer, eles não buscam Valorizam. nem valorizam porque não quer. É mais fácil seguir essas doutrinas malucas aí do que se relacionar com as Escrituras. Antes de nós iniciarmos a aula, eu até estava conversando aqui com o pessoal a respeito disso. Muitos líderes perceberam que se não se dobrarem à vontade dos seus liderados, eles vão perder pessoas. E é interessante que vão perder no sentido de que como se as pessoas fossem deles. Então, eles precisam se enquadrar no querer da maioria. E aí isso é um problema. Quando fazemos isso, nós acabamos aceitando, concordando de forma consciente ou inconsciente de muitas coisas que não pertenciam ao cristianismo, onde o cristianismo nesse momento aqui está sendo protestado. Olha, isso está errado, isso está errado. O que acontece? Os líderes agora estão se dobrando à vontade das pessoas. Eles estão errados, porque não deveriam fazer isso, e continuam errados porque estão se dobrando. Eles não querem perder as pessoas. Não entendendo os líderes, muitos líderes hoje, e eu penso muito a respeito de mim nesse sentido. Por exemplo, certa feita o povo de Israel começaram a olhar para as nações vizinhas, isso em Juízes, ali no livro de Samuel. Os povos, depois eu volto para cá de novo, tá? Rapidinho. O povo de Israel começou a olhar os outros povos, os povos vizinhos. Começaram a perceber que os povos vizinhos tinham o quê? Tinham reis, tinham líderes, tinham pessoas que cobravam impostos e tal. E olha que interessante, o povo queria ser iguais aos outros povos, às outras nações. E foram buscar Samuel, nós queremos um rei que reine sobre nós. Samuel fica indignado. E aí Deus, olha, o povo não está rejeitando a você, o povo está rejeitando a mim. Olha que coisa séria. Então, é difícil, porque às vezes nós nos sentimos, aqueles que de fato querem levar a coisa a sério, nós nos sentimos semelhantes a Elias. Só ficou eu como profeta, né? Só ficou eu que quer. É lógico que tinha quantas pessoas mesmo? 7 mil, né? 7 mil joelhos que não se dobraram a Baal e tal. Mas a questão é que ele tem esses 7 mil, a gente não está vendo, às vezes a gente não está vendo. Então, olha que situação que nós vivemos. Muitos líderes fazem a vontade dos seus liderados, ok? Para poder manter as pessoas. Nesse sentido, não protestam, não lutam, não são veementes. Rejeitam a Deus, né? Acabam se distanciando de Deus. E vamos ser sinceros. As coisas começam uma coisa simples. Eu não vou citar um exemplo específico, que o senhor mencionou, mas começa como, às vezes, a mudança de um costume. Porque costume é costume. Não implica em salvação. Né? Mas Paulo, escrevendo, se não me engano, aos Coríntios, vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Tem costume que é bom, não tem problema nenhum, não faz mal a ninguém. Então não tem problema manter os costumes. E aí, o que acontece? Quebra um costume pequeno, que é simples, que é bobo, que não mexe em questões primárias nenhuma, mas aí é uma porta que se abre pequenininha. Daqui a pouco essa porta vai se abrindo, vai se delatando. E aí hoje estamos do jeito que estamos. Porque a coisa começou pequenininha.
Eu disse que Cristiano, quando nasceu, provavelmente ele deveria ter uns 45, 50 centímetros, 52, por aí. Hoje está com 1,72m, 73 mais ou menos. Entende? Começa pequeno. A Bíblia fala sobre a raiz de amargura. Por que não fala de árvore de amargura? Não é árvore, um cedro do Líbano. Por que não fala assim? Raiz de amargura. Início, coisa pequena, mas cresce. Muito bem. E o Brasil caminha a passos largos para ser conquistado totalmente pelo protestantismo. No sentido de que não é a igreja católica. Aí sim. Ok? De fato, isso está acontecendo. Todo local que a gente vê tem uma igreja, né, evangélica. Como diz um professor, é evangélica. Mas aí é outra história. Muito bem. Agora sim. Não funciona não. Vamos de novo. Errou aqui. Muito bem. Agora sim. Capítulo 4. Entendemos essa questão que eu quis colocar aqui? O protestantismo está crescendo, mas aqueles que de fato protestam parece que não estão crescendo tanto assim, não. Parece que acabou isso, né? Olha, eu quero acreditar que não. Só que assim, está difícil, está complicado. Por que eu quero acreditar que não? Porque eu acredito, e aí coisa bem particular, no remanescente. Até porque se eu não acreditar no remanescente, acabou, meu irmão. Acabou. É difícil, né? Deus tem um povo no meio dos povos. Dentro dos povos. Deus tem um povo. Muito bem. Que é difícil, né? Muito bem. Os reformadores. Martinho Lutero, 1483 a 1546. Vamos lá. Nasceu na cidade de Eisleben, Alemanha, em 10 de novembro de 1483. Veio de uma família humilde. Seus pais, Hans Luther e Margaret Ziegler Luther, eram camponeses. Teve próspera carreira acadêmica. Olha que coisa fantástica. Vocês podem perceber que a maioria, não vou dizer todos, mas a maioria desses homens que fizeram a diferença na história, que se destacaram de uma forma ou de outra, a maioria deles passou por isso aqui. E é interessante, por quê? Porque além deles trabalharem no seu momento, perceba isso, além deles trabalharem no seu momento, questionarem no seu momento, o seu legado fica ali escrito, torna-se um trabalho, principalmente acadêmico, que será estudado, visto por outros. Vocês estão entendendo isso? Poxa, estamos trabalhando em cima de Lutero hoje. 2000 e quanto hoje? 2020, nós estamos falando de 1500. Entende? Então, o seu legado continua. Por que estamos pensando dessa forma? De forma alguma, entendo isso, de forma alguma estamos diminuindo uma pessoa que trabalha no reino, para o reino, que não tenha uma formação acadêmica. De forma alguma. Quem somos nós para fazer isso, né? Seria um ignorante, no mínimo, se eu pensasse assim. Porém, quando deixamos o material, se perpetua. Outros terão acesso. Estão me fazendo entender? Vocês estão compreendendo? Ok? Porque alguns podem falar, esse professor está achando que só por... Alguns falam assim, né? Eu não tenho estudo não, mas eu não discordo disso, de forma alguma. Até porque eu tenho certeza que existem pessoas muito mais comprometidas do que eu em prol do reino,
que às vezes não tem um conhecimento acadêmico, mas tem um envolvimento, uma vida para com Deus. Eu não questiono isso de forma alguma, ok? Porém... Mas é válido esse envolvimento? Lógico. Ele diz que não tem como um cego guiar outro. Não foi isso que eu disse, não. Ou talvez eu tenha me expressado mal. O que eu estou tentando dizer é o seguinte: que um cristão, ele pode ser cristão, devoto, sincero, fiel, mas não tem a gama de conhecimento que o senhor já adquiriu, que o senhor tem. Mas é um cristão simples, porém não tem. Por exemplo, vamos citar um texto de Pedro, o apóstolo Pedro. Ele falou de uma veemência diante do Sinédrio e as pessoas reconheceram que ele de fato esteve com Jesus. Então o conhecimento que ele adquiriu foi aquele da prática, ok? Mas num ambiente acadêmico como Paulo teve, ele não teve. Nesse sentido, não diminuímos a pessoa de Pedro, no sentido de espiritualidade. Eu também não diminuo ele porque ele era um judeu, né? A criação do judeu, ele já tinha que, como se diz, 8 anos de idade, 10 anos, já tinha que ter uma... 12 para 13. Como se diz, a Torá já decorada dentro dele. Então, ele já não era tão leigo, vamos dizer assim. Sim. Entendeu? Mas a prática que ele teve com Jesus Cristo, então... Sim. Mas, por exemplo, se comparar Paulo, além de... Entende? Então, nesse sentido que eu estou tentando colocar. Por exemplo, provavelmente vocês têm pessoas na família de vocês que são pessoas cristãs, sinceras, verdadeiras, mas não têm a gama de conhecimento que vocês têm. Não diminui a fé delas. Entende? Agora, quando, por exemplo, o Wallace, no final do curso, terminar a monografia, que talvez vire um livro, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, estaremos estudando aqui, agora os bispos, filho, neto de Cristiano que estará fazendo a faculdade, estará trabalhando e aprendendo a tese ou o pensamento de Wallace. Entende? Me fiz entender? Muito bem. Então, carreira acadêmica. Foi ordenado sacerdote em 1507, contra a vontade dos pais não queriam. Entrando na ordem agostiniana, existe todo um histórico, né, a respeito de Martinho Lutero, né? Aqui a gente não tem, a gente não se propôs, nós não nos detemos em deixar toda a bibliografia de Lutero, apenas a gente dá um panorama, porque tem muitos aí para a gente poder abordar, mas a história de Lutero é bem mais ampla, né? Diz que Lutero estava em um local, estava chovendo, raio e tal, e ele promete que se ele fosse salvo daquilo ali, ele seria ele seria devotado e seria um padre, seria um sacerdote católico. Então por isso ele começa agora a estudar, ele começa a ir ele vai para a igreja, estuda filosofia, estuda teologia, tem uma carreira acadêmica próspera, ok? E muito mais questões. Muito bem. Então entrou na ordem agostiniana, estudou filosofia na Universidade de Erfurt, era doutor em teologia e lecionou em Wittenberg. Também recebeu o grau de mestre em artes, como uma das raras pessoas de sua época com acesso à Bíblia, Então, poucas pessoas que tinham acesso à Bíblia. Lutero, guiado pelo Espírito Santo, entendeu a verdade do Evangelho e a razão de sua existência lendo o texto de Romanos 1:17. O justo viverá por fé. Porque até então a igreja pregava pela obra. Portanto, não apenas a igreja católica, mas muitas religiões hoje levam essa questão aqui muito a sério. Obra. Portanto, nós vamos ver outras religiões que nós entendemos como seita que praticam muitas boas obras. Muitas boas obras. E aí, Lutero tinha, antes de entender isso, Lutero tinha que produzir boas obras. E só que entendemos, principalmente hoje, entendemos que
pelo nosso próprio mérito, não dá, meu irmão. A gente pode ser bom o que for, mas ainda assim não conseguiremos atingir a perfeição. Entende? Infelizmente, muitos ainda estão tentando, pelo seu próprio mérito. E aí a gente vai para a Bíblia, pela graça sois salvos, isso não vem de vós. Nunca da vez? É dom. É dom de Deus. Não é por prova para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9, né? Muito bem. Então compreendeu que o perdão e a vida eterna não são conquistados pelos homens, mediante boas obras, mas nos são dados, aí complicou, meu, gratuitamente. E a igreja, até então, naquele momento, não pregava que era gratuitamente. E olha que coisa, por que eu, no outro slide, eu tentei trabalhar com vocês assim, a questão de que o protestantismo está aumentando, mas hoje nós não estamos protestando tanto assim, porque muitos de nós trabalhamos no sentido inverso. Parece que muitos de nós apregou que não é gratuitamente, nós temos que fazer, nós temos que contribuir, nós temos que fazer quase que uma barganha com Deus, toma lá da cá, ou dá ou desce, entende? Parece que nós estamos invertendo a coisa. Nós, de novo, entre alguns de nós. A maioria de nós não, né? Alguns de nós. Muito bem. Então, por isso que a gente falou, nós falamos que hoje nós não protestamos tanto. Hoje nós somos muito, não estou dizendo que isso seria um equívoco, mas hoje nós somos muito bem educados. Quando nós chegamos e vemos a coisa que está errada, a gente vai lá com muita educação, não estou dizendo para ser mal educado, né? Mas vai lá com muita educação, damos um jeito de não tocar no assunto. Poxa, anos atrás, muitos anos atrás, eu era fã, vamos dizer assim, fã? Fã. Eu não tinha lido, não pode ser, né? Mas eu era fã de alguns pregadores, que hoje eu olho, meu Deus do céu, numa época, olha, era conhecida até como metralhadora de Jeová. Hoje está bem mais tranquilo, ou tranquila, né? Pode ser homem, pode ser mulher. Já não toca mais em alguns setores, até porque se tocar em alguns setores da sociedade ou da igreja, ele não é mais convidado para estar lá apregoando a bendita palavra de Deus. E outra coisa, ele não é apenas convidado por amor, não. Tem vamos voltar para cá. Um agrado. Uma oferta. Uma benção, assim. Oi? Quando a minha pastora lá na igreja convida alguém para pregar, eles geralmente perguntam, mas a pastora abençoa? Lógico. A pastora abençoa? Eu Em nome de falo, com Jesus. certeza, ela abençoa, em nome de Jesus. Mas a gente entende o que eles estão falando. E aí, interessante, uma coisa liga a outra, né? Quem começou com essa questão não foram as pessoas que começaram a cobrar. A gente estudar um pouquinho, não é a nossa matéria, mas a gente tem que trabalhar direitinho, não foram as pessoas que começaram a cobrar. Foram algumas congregações que começaram a abençoar. E eu não tenho problema nenhum com ser abençoado. O problema é quando isso passa a ser uma obrigação, um negócio, porque hoje, vamos ser sinceros, não deixa eu voltar para cá. Eu já dirigi uma festividade. Não fala o nome da igreja não, está gravando aqui, vai ficar não. Convidei o jovem para pregar. Ele pediu um valor estipulado e tudo. A gente eu só posso ir se tal valor, sim, sensato. Eu falei, tudo bem. Não precisa não. Isso aí. Eu fui pregar, me convidaram, fui pregar, e aí o líder, ou a líder, né? Assim, o líder ou a líder,
pediu para eu esperar, eu pensei que ele ia falar alguma coisa comigo, porque eu conheço a pessoa, né? Eu conheço a pessoa. Aí, querendo molhar minha mão, sexo de bem. Falei, precisa não é para ajudar no combustível, não, meu carro é GNV, é baratinho, baratinho. Faz um lanche lá na cantina. Aí eu faço, lanche é comigo mesmo. Lanche eu faço. Gente, quem quiser me convidar para pregar e quiser me dar um lanche bonito, no final eu compro. Ainda levo minha esposa para comer junto, minha filha também. Muito bem. Então não tem problema de lanchar, né? Eu até entendo, poxa, de um local distante, a pessoa quer ajudar, o combustível, eu particularmente não tenho problema com isso. Eu particularmente não tenho problema. Eu particularmente não aceito. Mas eu não tenho problema nenhum com as pessoas que aceitam, por conta da distância. Não tem problema nenhum. Não tem. Mas quando isso passa a ter uma prática e a pessoa se envolver nisso como um trabalho, um negócio, é complicado. Eles falam que é o meu ministério. Você pode Ministério. falar o meu ministério? O problema é que as pessoas não sabem o que significa ministério. Ministério é um serviço, é um trabalho, é servir. Entende? E aí é interessante, se eu já recebi aqui, eu não preciso receber de lá. Se eu estou trabalhando, eu tenho um patrão. Meu patrão é Deus. Se eu recebi de Deus, eu tenho. Então, se eu recebi aqui do Cristiano, não preciso receber de Deus, eu recebi do Cristiano. Meu Deus do céu. Volta para cá. Então, as pessoas na época aqui, né, começaram a questionar, a protestar. Ok? Então, muitos de nós hoje não protestam. Até porque, se nós protestarmos hoje, nossas igrejas esvaziam. Os nossos, alguns líderes não estarão muito satisfeitos conosco e vão nos, olha só, vão nos convidar a sair. Quer para nós? Deixa eu ver. Vamos voltar para cá. Foi o que fizeram para o Lutero, convidaram ele para sair. Convidaram, entendeu? Muito bem. Estudou filosofia na Universidade de Erfurt, era doutor em teologia, lecionou em Wittenberg. Também recebeu o grau de mestre em artes, como uma das raras pessoas de sua época com acesso à Bíblia. Lutero, guiado pelo Espírito Santo, entendeu a verdade do Evangelho e a razão de sua existência, lendo o texto: o justo viverá por fé, não por obras. Então compreendeu que o perdão e a vida eterna não são conquistados pelos homens mediante boas obras, mas nos são dados gratuitamente por meio da fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu, não apenas morreu, ressuscitou para conceder perdão a toda a humanidade. Pastor, só para relembrar aqui, Sim. todos os